A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos ao vivo em mais uma live que nós estamos estudando a epístola de primeiro a Pedro, versículo por versículo. E essa semana tem sido poderoso. Nós estamos falando ali, pegamos ali o versículo 12, 13, estamos debruçando ali, falando sobre a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Você assistiu a última live? Falamos da argila ali, foi poderoso, né? Deus ministrou muito ao meu coração através daquela ilustração da argila. Se você chegou aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você caiu de paraquedas, não me conhece, não sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos estudando verso por verso, 1 Pedro. E existe uma playlist no meu canal que está desde o versículo 1, nós estudamos e viemos construindo. Então queria recomendar para você fortemente, para você começar a me seguir. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal estudando a epístola de 1 Pedro e alguns reacts que eu faço ali para sair um pouquinho fazer algo diferente para você me conhecer um pouquinho mais. Alguns a gente vai dar uma risada, outros nós vamos falar sobre o evangelho, enfim, não é uma regra que eu tenho aqui, esse é meu propósito desse canal aqui também. Se você então caiu de paraquedas, já começa a me seguir. Leonardo, não tem corte, não? Não tem corte, aqui é direto. E a gente vai indo aqui, vai edificando, mas tem muita vida de Deus também, porque isso é fruto, não simplesmente de uma aula que eu quero dar para você. Quem sou eu para te dar uma aula? É apenas esses estudos aqui, são frutos de estudos meus, né? Que eu amo estudar a palavra de Deus, eu quero aprofundar mais, quero conhecer melhor o meu Senhor, quero que meus olhos sejam abertos para conhecer intimamente quem é Ele. Como é que eu conheço Ele mais e mais? Através da palavra. E estudando a palavra, Deus fala comigo, edifica o meu coração, edifica a minha vida, onde eu produzo comportamentos diferentes. E essas coisas, essas revelações, essa vida que o Espírito Santo transmite a mim através da Escritura, é o que eu ligo a câmera aqui e trago para você. E aquilo que aquece meu coração, eu creio que também tem edificado a sua vida. Porque não é o muito que você sabe que tem o poder de transformar a sua vida, mas o pouco praticado todos os dias. Essa frase aqui, que tem o poder de... É aqui, né? De transformar a sua vida. Não me segue? Vai lá aqui nesse QR Code aqui. Meu, tá difícil hoje. Aqui, ó. Nesse QR Code aqui. Tira uma fotinha ali, coloca para ler. Vai lá no Instagram. Começa a me seguir. Coloca lá uma frase, manda um direct para mim, fala assim, eu vim através do YouTube e tal, tem sido bom, tem sido legal, e é isso. Tá bom? Vamos lá. Quero hoje relembrar os versículos que a gente leu, porque nós já gastamos, investimos, né, 2 lives para falar do sofrimento, da maneira como Deus decidiu, escolheu, e a maneira como ele escolheu é nos ensinar, né, através do sofrimento. Nós estamos construindo tudo isso, mostrando a vida dos discípulos. Eu mostrei que Pedro estava falando de algo que ele viveu, não simplesmente que ele ouviu falar, ou que ele conheceu, que ele aprendeu, mas que ele viveu isso. Nós estamos construindo, hoje vou aprofundar um pouquinho mais em outros versículos, ainda falando sobre isso, para te mostrar finalmente que isso é amor de Deus. Isso, na verdade, revela o seu amor e não o contrário. Tá bom? Vamos lá para a tela do meu computador. E aqui tem uns textos, mas primeiro eu quero mostrar para você desde o começo a base do nosso texto aqui. Estamos estudando a primeira epístola de Pedro, né? Porque onde fomos parar em Atos isso? Porque pegamos ali e aprofundamos aqui a questão da aflição. Então, versículo 13 de 1 Pedro 1:3 diz: "Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis." Para que, então, se alegre na aflição, para que você possa ser alegre. Lembra dessa live que a gente fez? E aí, então Atos 5:41 diz: "Retiraram-se, pois, da presença do conselho e, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo." A consequência, né? Consequência disso. Na live passada também lemos Colossenses capítulo 1:24. E o apóstolo Paulo diz: "Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo." Olha só, Deus deixou um pouquinho o resto de aflições para mim e para você, pelo seu corpo que é igreja. Eu compartilhei que não é sobre estar capacitado, mas sim disponível. E
E falei que o processo é doloroso e usei a palavra em Jeremias 18, do 4 ao 6, que, né, a gente compartilha muitas vezes da visão do Senhor pegando ali o barro para trabalhar como vaso. Mas antes dele trabalhar no vaso, tem o processo de preparar a argila para ser maleável. Então, antes de ser maleável ali, quando ele vai estar trabalhando, tem um processo. Falamos na aula passada. E hoje, quero entrar com você um pouquinho rápido, mas falando ainda, agora eu quero usar o texto de Isaías 53, versículo 7. Amém? Primeiro, Isaías 53, versículo 7, diz assim: E foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isso aqui está revelando ali o que o apóstolo Pedro está falando, né? No versículo 10, 11 e 12, que os profetas passados, eles profetizavam de uma graça que eles não viveram, que eles não experimentaram, mas que nós estamos vivendo nesse tempo. E aqui Isaías está falando sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Isso tem a ver com 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, que diz assim: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha que incrível, né? O apóstolo Pedro, ele está dizendo que ele injuriava e não pagava na mesma moeda. Isso é um nível, né? Isso é o nível que ele chegou, que nós estamos ali. Porque, como eu falei, a nossa alma, ela não é transformada automaticamente, mas ela é transformada de pouco a pouco. Então, às vezes, quando as pessoas falam mal, qual que é a moeda que a gente paga? Às vezes é falar mal também. Pagar na mesma moeda. Mas todo mundo só dá o que tem. Então, se você não suporta, você ainda não tem esse nível de graça. Eu e você. Então, quando ele padecia, ele não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Então, incrível. Ele não pagava. Olha que incrível. É o nosso mestre, o Senhor. Ele não fazia a mesma coisa, mas o que ele fazia? Entregava aquele que julga justamente. Então, ó, Senhor, ele não ficava simplesmente quieto, mas ele entregava. Senhor, tá vendo? Ó, entrega para o Senhor. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aleluia. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Então a gente só vive para a justiça estando morto para o pecado, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ireis como ovelhas desgarradas, eu e você. Mas agora, tendo voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O motivo. Agora eu vou entrar aqui para você algo muito, muito importante. Qual era o motivo? Por que Jesus, acabou minha água, não abriu a boca? Qual é o motivo? Responde para mim aí. Pausa o vídeo. Por que Jesus não foi calado, mudo para o matador, ele não respondia? Pausa o vídeo e responde aí para mim. O motivo está respondido pelo autor, escreveu lá em Hebreus. Vamos agora gastar um tempo em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto. Calma. Vai ruminando a palavra aí, ó. Nós não estamos com pressa. Nós não queremos deixar nada passar. Já entendeu? Incrível.
Você já leu quantas vezes esse versículo e às vezes você não pegou isso aqui? Quantas vezes eu já li, quantas vezes eu passei batido e não peguei isso aqui? Versículo 2: olhando para Jesus. Ele está falando, olhando para Jesus. Temos que ter os nossos olhos em Jesus. Quem é Jesus? O autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai detalhar quem é esse autor e consumador da fé. O que ele fez? O qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Como que ele suportou o desafio da cruz? Pela alegria de saber qual era o propósito. O que é isso? A recompensa. Já falei sobre isso. Então ele suportou a cruz por causa da recompensa. Por que às vezes a gente não suporta? A gente é natural e a gente não está de olho na recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Então ele suportou a cruz, por isso que ele ficou mudo. Ele não queria perder a recompensa. Então aí fica quieto. Ah, injuriou, falou tal. Pensa na recompensa. Vai ficar quieto. Não vai falar nada. Não vai responder. Por quê? Você tem alguém que é o seu juiz. Ele julga a causa. Então ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, que bênção. Então o que fez Jesus ter alegria e suportar foi desprezando ali o qual pelo gozo, pela alegria que estava proposto. Voltamos aqui a 1 Pedro. Vamos lá, vamos voltar então. Para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler. Nós estamos aqui na terceira semana estudando. E chegamos no versículo 12. Aí você diz, meu, que tá demorando demais. Então esse estudo não é para você. Pega a sua Bíblia aí, vai estudar capítulo por capítulo e vai. Esse não é o nosso propósito. Estamos aqui, ó. Vai dar menos de um versículo por dia, hein? Na verdade, esse, se não me engano, é a 13ª live. Chegamos no versículo 12, dá um versículo por dia. Então vamos lá. Olha que incrível isso onde a gente vai entrar agora. Vamos falar dos anjos agora. Falar dos anjos. E agora tem uma pedrada aí, muito jóia. Versículo 12, ó. Aos quais, voltamos, tá? 1 Pedro 1, 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha que coisa. O que os anjos desejam bem atentar? Vos preguem o evangelho. Esse atentar aqui, ó, essa tradução ali no original, ela está apontando para assim, ó, os anjos olhando assim atentamente para descobrir o que ele tá olhando aqui embaixo aqui, ó, atenta, sabe quando você vai olhar? Você tá vendo alguma coisa ali, aí você vai olhar atentamente ali, olhar o que tá acontecendo? Até os anjos fazem isso. 1 Pedro 1,12. Vamos mais um pouquinho. Aí, coisas os anjos desejam bem atentar. Agora aqui, ó, Efésios 3. Efésios 3, versículo 8 a 10, assim, ó. Apóstolo Paulo, de novo, dizendo assim, ó. Você já estava lendo antes, né? Calma, cara, calma. Calma, tranquilo, vamos lá. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho. Então, assim, ó, como que ele vai anunciar entre os gentios? Por meio do evangelho. Não é sobre sabedoria humana, não é sobre conhecimento humano, é sobre o meio do evangelho. E por que eu tô frisando aqui o evangelho? Porque cada vez mais o evangelho tem perdido a essência no nosso meio. Estamos vendo nos nossos púlpitos muito inteligência humana, muita força humana. 10 passos para ter um casamento melhor. 5 passos para prosperar. 3, só isso.
ensinamento sobre isso. Não é sobre 10 passos sobre ter um casamento melhor. Não é sobre isso. É sobre o evangelho. Cristo. 10 espaços para ser menos de mim e mais de Cristo. Cada vez mais o evangelho tem sido tirado das nossas pregações. Mais do coach natural. Porque aqui, ó, o que Paulo está falando foi dada a graça de anunciar aos gentios por meio do evangelho o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos, demonstrar a quem? A todos, qual seja a comunhão ou a administração, a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto. O que será? O ministério ou mistério de Deus estava oculto, séculos dos séculos estava oculto, séculos esteve oculto. Cristo. Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, o evangelho que ele vai pregar é o quê? Demonstrar a todos Cristo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Demonstrar para os demais não é o quanto eu sou bom. Não é o tanto que é tal. Não, é demonstrar Cristo. Que os nossos olhos possam ser abertos para Cristo Jesus. Que você possa ver, ao olhar para ele e ter a revelação de quem ele é, nós somos transformados isso. Estamos transformados de glória em glória, como um espelho na mesma imagem de Cristo Jesus. Como? Contemplando a ele. Tem uma chave e não é em fazer coisas, é em contemplar a ele. E contemplar a ele, tendo revelação de quem ele é, eu sou transformado. E essa transformação me faz a fazer coisas. Então assim, ó, Marta e Maria. Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte e dela não seria tirado. Era preciso, era necessário fazer a comida, era necessário. Não falo que ela escolheu algo pecaminoso, não é pecado, não é mal. Ela teve uma boa intenção. Olha, eu admiro as pessoas que têm essa. Admiro, você deve admirar também pessoas que têm essa visão. Ó, vai ter uma reunião, eu quero servir, vai ser na minha casa, eu vou fazer o melhor, vou fazer uma janta aqui, eu vou fazer o melhor. Tem essas pessoas, você conhece? Pessoas que têm isso, têm esse dom de servir, tal, é bênção, precisa disso. Só que aí Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. Qual que é a melhor? A melhor é estar aos pés de Jesus. E ela só fez isso porque ela viu outros fazendo antes dela. Já prestou atenção nisso? Eu não preparei o texto aqui, mas eu já dei uma live falando sobre isso. Ela fez porque ela viu outros que estavam primeiro aos pés de Jesus fazendo. Então ela olhou. Isso fala. Isso fala de ter pessoas no mesmo coração, no mesmo estirpe, fazendo, ensinando. Tem um coração simples, então tem pessoas ali. Eu vou chegar aos pés de, olhando para ele. E aí, eu acredito que Maria depois, porque a preguiça não faz parte dos filhos de Deus, né? Ela com certeza foi ajudar, ela foi trabalhar, ela ajudou na comida ali, ela preparou, mas o primeiro, o começo, ela estava aos pés de Jesus olhando para ele. E esse olhar para ele e ouvir dele, é isso que tem o poder de transformar. É isso que transforma. Depois é fazer coisas e não o contrário. Tem pessoas que querem fazer coisas e aí se torna uma religião. Fazer coisas. O evangelho não é sobre fazer coisas. Ah, eu vou fazer coisas, eu vou orar todos os dias, eu vou. Por que que não consegue? Porque não é um fruto que é de dentro para fora, é de fora para dentro. É alguém que você viu, é alguém que você ouviu e você tem. Ah, eu preciso fazer. Não é sobre fazer coisas. É sobre ter um coração para o Senhor e olhar para ele. Vocês estão entendendo? Esteve oculto. Então é Cristo Jesus. Eu vou ministrar sobre Cristo Jesus. As pessoas vão olhar para mim, para você, e elas têm que ter a percepção de falar se tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei explicar o que que é, eu não sei falar o que que é, mas tem alguma coisa diferente em você. Seu comportamento, seu casamento, a criação dos filhos, eu não tenho alguma coisa diferente. É isso. Vocês estão olhando e estão vendo o quê? Cristo. Para que sempre que tem um para é consequência de algo que foi feito antes. Então, fazer tudo isso, ministrar a Cristo e revelar a Jesus, vai ter algo. Para que agora, pela igreja, olha como é que Deus vai fazer.
Não é pela mão de um homem muito poderoso, muito sábio, muito incrível, muito top das galáxias. Não, não, não é. É pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus. Olha só. Principado e potestade estão no céu. São 3 céus. Eles estão ali, ó, no segundo céu. E como é que eles estão? Eles estão vendo a igreja se mover, pregando o evangelho e revelando a Cristo. Como é que eles estão? Olhando assim, ó. Porque eles há interesse nisso. Eu peguei uma foto aqui, você já viu a imagem da Arca da Aliança? Eu estudando sobre isso aqui, lembrei da Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, o incrível é que a Arca da Aliança estava ali e os anjos, eles são colocados, né, em cima ali da tampa e eles estão olhando para baixo. Porque quem está aqui escondido aqui está dentro da arca da quem? Cristo. Cristo está dentro da arca. Eles estão como? Interessados olhando aqui, ó, para saber, para conhecer. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, dentro da arca da aliança está Cristo escondido. Amém, irmão? Olha que benção. Meu irmão, estou aparecendo aqui na igreja pregando, né? Amém, irmão. Então, vamos continuar. Quero ler agora com você agora, versículo 13. Vou ler com você os versículos 13. Deixa eu ver aqui como é que tá. Estamos aqui com 21 minutos. Acho que eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar esse tempo aqui com você. Nós vamos entrar finalmente no versículo 13. Até o versículo 12 eu falei para você que era introdutório. E gastamos tempo no versículo 12, né? Os 3 lives aqui no versículo 12. Vamos entrar finalmente no versículo 13. O que, que nós vamos ver amanhã? O que, que nós vamos ver amanhã? Amanhã aqui para gerar expectativa no seu coração. O que, que nós vamos ver? Ó, versículo 3 assim, ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as corrupçências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocar e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia. Que benção, hein? Na próxima live nós vamos falar sobre isso. Portanto, cingir os lombos. Isso é incrível. O que é cingir? Às vezes você não sabe o significado e você passa. Os lombos. O que é lombo? Do vosso entendimento. O que é isso? O que ele está falando? Aguenta firme até amanhã e nós vamos falar sobre isso. Eu creio vai edificar a sua vida. Leonardo, eu já quero ir, já vou. Não, não é o muito que você sabe, é o pouco. Coloque em prática. Mas e aí, está sendo edificado? Então já me segue aqui, isso ajuda muito. Estamos começando. Esse canal tem apenas 3 semanas apenas. Esse canal tá novo. E sempre quis fazer isso, mas agora estou respondendo a um chamado, uma direção do Senhor. Eu estou respondendo. E eu creio que nós vamos crescer cada vez mais no entendimento das escrituras, tá bom? Ah, isso aqui é aula? Não, é só fruto de um devocional que eu tenho feito dia após dia, o que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho externado aqui. Então, se você não me segue ainda, vai aqui, ó, me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo com quem você acha que é necessário, quer crescer em fé, compartilha, comenta, isso ajuda muito nos comentários a divulgar, e é isso, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fique na paz, um abraço, tchau, até mais, jovem. Não foi ainda? Vai lá, dá um like aqui,